Olá, ouvinte. Vamos para a nossa leitura comentada de hoje. Dessa vez, iremos nos debruçar sobre o tema do Enem 2017. Antes de a gente iniciar a leitura, eu queria fazer um breve comentário sobre os caminhos possíveis quando a gente resolve se debruçar sobre um texto e fazer uma leitura com a intenção de comentá-la, de esmiuçá-la, de conhecê-la a fundo, conhecer seu sentido, sua subjetividade, compreendê-la e interpretá-la também. Então, nesse tipo de leitura, sempre partimos por dois caminhos. Um é dedicar-se ao texto. Então, é aquele momento em que eu vou frase por frase, parágrafo por parágrafo, no caso da redação, comentando os caminhos introdutores possíveis, a estruturação das ideias em cada parágrafo, do princípio ao fim da redação. Uma outra forma de a gente fazer uma leitura é voltar o nosso olhar analítico ao tema. Então, essa leitura feita de maneira minuciosa com a temática apresentada. E hoje será essa a nossa leitura comentada. Vamos nos debruçar não sobre um texto nota 1000, como fizemos no episódio da semana passada, e sim iremos visitar as muitas camadas do tema do Enem do ano de 2017. Foi um tema bastante polêmico, pegou muitos de surpresa, um assunto muito pouco acessível e surpreendeu todos, de qualquer nível de escolaridade. Por isso eu trago esse tema aqui, que acho que é um dos mais interessantes de a gente fazer, ter esse olhar mais analítico, mais minucioso, nas camadas menos visíveis do texto. Então o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então a gente vem aí com esse banho de surpresas aí com um assunto tão pouco acessível como é a questão das deficiências, né? De certa maneira, o assunto, né, deficiência, a temática deficiência é muito problemática no nosso país. Então, a princípio, vamos começar por aquela que é indissociável à escrita de qualquer temática, que se chama a caixa temática. Então vamos olhar para esse tema como o primeiro movimento nosso de escrita, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, e começar a definir. Primeiro, a área temática. Qual área temática se abraça a esse tema? Ou este tema está abraçado, envolvido com qual área temática externa à caixa? Então a gente vem aí com o educacional. E eu gostaria de comentar que esse educacional, sempre como a gente se refere, não é só por estar ligado à educação. Não. O sentido aqui neste tema, ele é absolutamente educacional. Então poderia vir algo educacional ligado ao comportamento, uma questão educacional ligada ao social, mas aqui não é o caso. Aqui existe bem claramente o termo educacional no sentido de educação mesmo, de escolaridade, de níveis educacionais. Os personagens. Quais seriam os personagens? Então eu tenho o personagem 1, a educação. O personagem 2, os estudantes que não possuem o sentido da audição. Então, aqueles estudantes que não conseguem ouvir. Interessante a gente lembrar que quando definimos os personagens, como vimos lá naquela aula Sua Majestade o Tema, me ajuda a entender a relação sobre a qual eu vou concentrar minha escrita. Então aqui eu vou pensar nessa relação, educação brasileira e estudantes surdos, estudantes que não possuem a faculdade de ouvir. Palavras-chave: surdos,
evidente, é a mais destacada, é a principal, a área central, porém, aquelas palavrinhas que são bastante condutoras do sentido do tema, que a gente já viu que elas são fundamentais, muitas vezes inexpressivas, imageticamente falando, mas fundamentais. Então a gente vem aí com desafios e formação educacional. Então veja que eu tenho 3 palavras-chave: surdos, desafios, formação educacional aí como a principal. Por quê? Não só pelo educacional, mas principalmente pelo termo formação. O tema vai querer de mim, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é que o tema quer de mim e como é importante eu identificar de primeira o quão formação vai me levar a uma situação de acerto ao sentido do tema. A palavra referência eu venho aqui com no Brasil. Então, os desafios educacionais, né, para a formação dos surdos no Brasil. Então, essa relação aí entre educação de um lado, unidades educacionais, sistema de ensino e estudantes que não possuem o sentido da audição, ela tem que ser falada, expressa, pensada na nossa escrita no Brasil. Agora vamos para o segundo momento de todo início de uma redação, que é pensar os conceitos. Os conceitos, eles que são fundamentais para entender o real, o verdadeiro sentido do problema que o tema traz. E isso também me ajuda a evitar fugas. Então, começando por desafios, a primeira palavra do tema. O que significa o verbo desafiar? Desafiar é um verbo. Desafios, um substantivo que deriva do verbo desafiar. Então, desafiar é enfrentar algo, é lutar para conseguir algo. Então, eu tenho aí o sentido de desafios. Sigo para a formação educacional. O que é que essa terminologia significa? O que é que esse termo formação educacional quer dizer? Formação é sempre uma transmissão e, ao mesmo tempo, uma aquisição de conhecimento sobre algo. E quando eu venho aqui com o educacional, então eu venho com a minha formação de conhecimento na escolaridade, durante a escolaridade. Então eu já sei que é uma formação que contempla as séries escolares, ensino fundamental, médio, a educação infantil e assim sucessivamente. Aí eu venho com o termo surdos. Surdos são pessoas com ausência do sentido da audição, são pessoas que não conseguem ouvir. Então, falta a elas essa condição auditiva. Agora vamos pensar o momento bem importante dessa leitura comentada, quando a gente se debruça sobre o tema, que é aquela perguntinha básica. O que o tema quer de mim? Agora que eu já identifiquei a área temática, os personagens sobre os quais a minha relação de escrita vai ali passear, se ambientar, já identifiquei as palavras-chave, as palavras ou a palavra referência, já pensei, já sei os conceitos. E agora, o que é que o tema quer de mim? O real sentido do tema é, ele quer saber de mim, ele quer da minha escrita, ele espera da minha escrita, que eu expresse o meu ponto de vista sobre como é o acesso dos estudantes surdos às escolas brasileiras, aos níveis de ensino no Brasil, desde a educação infantil, passando pelo ensino, as 2 fases do ensino fundamental, tocando no ensino médio até chegar à faculdade, ao ensino superior, às universidades, logo depois às pós-graduação e etc. Então, isto é o que o tema quer de mim. Ele quer que eu me concentre nessa problemática de formação. Eu vi aqui no conceito que formação é aquisição e, ao mesmo tempo, transmissão de conhecimento sobre algo. Então, ele quer saber, ele quer de mim que eu pense nessa problemática. Como é que se dá a formação dos deficientes auditivos no Brasil? Existem algumas perguntas interessantes que eu posso fazer a mim mesma e lançar ao tema. Essas perguntas elas vão ajudar a pensar a situação educacional dos surdos no Brasil.
Então, as perguntas, aquele P que a gente viu na aula sobre o tema, o quão as perguntas elas auxiliam a estruturação do nosso pensamento e, consequentemente, irão nos ajudar bastante a desenvolver a redação. Por exemplo, algumas perguntas que eu poderia fazer. Existem escolas especializadas no ensino para surdos no Brasil? Isso é uma pergunta que eu posso fazer de primeira ao tema. Há essa disponibilidade, essa especialização no ensino para surdos no Brasil? Em seguida, eu posso também fazer uma outra pergunta. Há profissionais de educação especializados na produção de conteúdo para esses estudantes? Uma outra, como os deficientes auditivos adquirem conhecimentos? Como é que se porta os pais ou os responsáveis por uma criança que nasce com deficiência auditiva? Qual é o caminho que ela vai seguir na hora, quando chegar a idade dela entrar na escola? São questões que vão me ajudar a elucidar o problema e, ao mesmo tempo, a ganhar intimidade. A gente não pode esquecer que toda vez que eu pergunto coisas sobre algo ou alguém, eu vou conhecendo essa pessoa e, ao mesmo tempo, eu vou me aproximando dessa pessoa, do que é que ela é na essência, da pessoa ou da coisa. Então, por isso que a pergunta é tão importante. Em seguida, eu posso fazer mais outra pergunta. Como esses deficientes auditivos são enquadrados nas séries escolares? Qual é a movimentação para levá-los até o ensino? E o seu ingresso nas universidades brasileiras? Acontece de fato? Qual é o percentual da presença de estudantes com deficiência auditiva nas universidades brasileiras, tanto públicas quanto particulares? Então vejam que a gente tem aí quase meia dúzia, né, de perguntas, 5 perguntas que vão elucidando, clareando o nosso pensamento, gerando intimidade nossa enquanto autores da redação com o tema. Agora vamos para outro P muito importante, que é o P da pesquisa. À medida que eu faço essas perguntas, vão me chegando, vão servindo para conduzir as pesquisas das minhas fontes. À medida que eu vou construindo as minhas opiniões, os meus pontos de vista sobre essa questão da formação educacional dos surdos no Brasil, eu vou visitando alguns caminhos possíveis para comprovar a minha opinião. Como vimos na aula, na trilha do argumento. Então, a gente precisa comprovar a nossa opinião com alguma fonte real. Então, eu tenho aqui algumas possibilidades, algumas fontes possíveis. Claro, como todo tema tem fontes possíveis. Precisa ter e não pode se ausentar de apresentar uma fonte comprobatória da minha opinião, uma prova do meu pensamento. Então, algumas delas. Pesquisas sobre a existência de unidades escolares para surdos-mudos. Vamos lá visitar pesquisas, vamos procurar quantas unidades existem no Brasil, especializadas, quantas escolas têm condições de recepcionar esses deficientes auditivos. Uma outra fonte de pesquisa podem ser estudos sobre como as crianças e os jovens com tal deficiência, ou seja, deficiência auditiva, devem ser alfabetizados. Como? Como é que a gente vai preparar profissionais? Como esses profissionais são preparados no Brasil para receber e transmitir conhecimento, dialogar, haver essa troca de saberes entre os professores e os estudantes, tanto faz serem jovens quanto adultos ou crianças com deficiências. Como é que essa deficiência, que essa parcela da população será alfabetizada? Então, eu posso buscar estudos sobre isso, comprobatórios da situação. Uma outra possibilidade são as estatísticas demonstrativas do número de alunos com deficiência auditiva que estão fora da escola. Então, eu devo me apropriar desse quantitativo. Vamos ver da parcela da população
ou que nasce ou que adquire em algum momento a deficiência auditiva, quantos estão realmente sendo recepcionados pelas escolas brasileiras? Agora vamos visitar os 4 tipos ou os 4 recursos argumentativos que vimos na aula sobre a trilha do argumento. Então vamos visitar, dentro deste tema, as possibilidades dos argumentos de autoridade, documental, o consensual e também o lógico e observacional. Começando pelo argumento de autoridade. Então eu tenho algumas possibilidades. Um estudioso, um teórico, um especialista em saberes para surdos mudos. Então vamos visitar possibilidades de encontrar estudos em autoridades, com autoria, escritos por autoridades nessa área. Então vamos buscar isso e levarmos o nome desse estudioso, desse teórico, desse especialista, nesse saber, nessa proposta de saber, de formação dos profissionais, de conteúdo, além da linguagem, de todo um arcabouço educacional favorável aos deficientes auditivos no Brasil. Vamos também passear pelo argumento documental. Aí eu venho com estudos, reportagens, artigos tematizados na problemática sobre a surdez populacional. Interessante eu pontuar que tanto o argumento de autoridade quanto o documental, à medida que eu saio buscando um estudioso, um especialista, um teórico, ou um estudo, uma reportagem, um artigo tematizado nas questões educacionais envolvendo os surdos mudos, eu estou também passível de visitar estudos não só brasileiros, mas também internacionais. Então, eu não preciso restringir a minha pesquisa só ao ponto de vista brasileiro. Não, eu posso apresentar uma pesquisa feita em território estrangeiro, porém, associá-la ou dialogar com a situação existente no Brasil. Já vimos a autoridade, já vimos o argumento documental, agora vamos para o consensual. No consensual, eu posso fazer o seguinte movimento. Ora, deficiências como a surdez são ainda mais demonstrativas da grave situação de excludência nos vários níveis do sistema educacional existente no Brasil. Então, por que seria consensual? Porque sabemos que a educação no Brasil ela tem uma série de deficiências. Historicamente, a educação no Brasil sempre deixou e continua deixando a desejar. Então, se é consenso que a educação no Brasil é deficitária, se existe uma deficiência como a surdez, isso vai agravar ainda mais uma situação de excludência dos mais diversos níveis que já ocorre no sistema educacional brasileiro. Então, por isso que é um argumento que a gente pode chamar de consensual. E aí chegamos no argumento lógico observacional. Como eu poderia construir um parágrafo, ou meio parágrafo, trazendo aí essa fundamentação lógica ou observacional? Eu poderia fazer o seguinte movimento de escrita. Há uma preocupação evidente diante do nascimento de pessoas com deficiência ou surgimento de alguma deficiência nos indivíduos por acidentes, doenças degenerativas, etc., ao se levar em conta a ausência quase que absoluta de possibilidades a fim da inclusão desses indivíduos em sociedade, sendo a escola uma das principais. Então, assim, aí eu traria uma expressão legítima de uma situação que é lógica, adquirida por meio da observação. De qual observação? Do panorama do sistema educacional brasileiro de maneira geral. E também
uma observação sobre o comportamento do país, do Brasil, as condições, as circunstâncias que o país oferece às pessoas com deficiência de maneira geral. E aí toca nos auditivos e toca na situação da escola como sendo aí um dos principais agravantes para esta situação que já é bastante problemática. E aí eu chego às respostas lá daquelas perguntas que fizemos no início, né? Aquelas perguntas ao tema, perguntas que podemos fazer a nós mesmos e lançarmos ao tema. E aí eu chego às respostas. E por que essa facilitação de fazer as perguntas e chegar às respostas? Porque essas respostas acabam sendo condutoras da minha conclusão. Percebam que as respostas dadas pelas fontes irão favorecer enormemente a escrita da proposta de intervenção ou a conclusão. Mas como é que vai se dar esse favorecimento? Da seguinte maneira. Vamos lá. Construção da conclusão. Uma pergunta central a fazer ao tema. O que poderia ser feito? Quais ações efetivas para os surdos serem contemplados com uma educação de qualidade? Então, claro que eu já tenho todo um arcabouço que eu já desenvolvi na minha redação sobre a situação das escolas, sobre a situação dos professores. Estudos já comprovaram se é uma situação A ou B, quantitativos, estatística de quantos desses deficientes se encontram fora da escola, por quais razões, como eles frequentam essas unidades educacionais e por que é que não há políticas mais efetivas. Então eu saio aí me deparando e respondendo tudo isso e acabo chegando a essa pergunta central, que aí o que poderia ser feito, percebam que tem um som de solução. A gente já viu que a redação começa com um problema apresentado pelo tema e finda com uma solução que é apresentada na conclusão. Então, uma possibilidade, um novo olhar, uma nova interpretação, uma nova maneira de pensar, uma reflexão e até mesmo uma ação efetiva, revolucionária, viril, possível. Então eu faço essa pergunta, o que poderia ser feito, quais ações poderiam ser efetivadas para os surdos terem uma formação de qualidade no cenário educacional brasileiro. E aí, ao conhecer o panorama real da educação oferecida aos surdos no Brasil, eu vou conseguindo aí identificar as lacunas ou as deficiências existentes nessa situação. Deficiências ou problemáticas que eu vou buscar saná-las, ou melhor dizendo, resolvê-las na conclusão. Então a gente já viu que a conclusão é esse lugar onde eu vou propor soluções para um problema. E o problema deste tema de 2017 foi a formação educacional efetiva para surdos no Brasil. Então essa foi a problemática e eu queria fechar essa leitura comentada sobre esse tema tão polêmico e ao mesmo tempo tão instigante que foram esses questionamentos em relação a essa população, né, de deficientes surdos no Brasil e as condições educacionais que são oferecidas a esses deficientes. Então é bem importante a gente perceber que essa estruturação da ideia, desde a caixa temática, pensar os conceitos, efetivar os personagens, perguntar-se o que o tema quer de mim, fazer uma série de perguntas e respondendo essas perguntas e essas perguntas conduzindo o encontro das nossas fontes, toda essa movimentação do pensamento, ela não serve apenas para esse tema. Essa movimentação, ela sempre vai nos favorecer no desenvolvimento de qualquer tema. Ela é válida para qualquer outro tema. Eu buscar os conceitos, eu pensar, definir a caixa temática, eu fazer essas perguntas e respondê-las. O que vai mudar apenas são as perguntas. Elas serão modificadas, elas irão se apresentar de acordo com o problema trazido pelo tema. Então tá aí essa leitura comentada para a gente pensar e adaptá-la a qualquer outro tema que surja na redação do Enem
ou em qualquer outra redação que a gente precise ser submetido ao longo da vida.